Eu já fui muito orgulhoso. Então eu consigo identificar o orgulho. Eu consigo identificar a arrogância, a soberba, a vanglória. Porque eu já fui assim. Eu já fui muito orgulhoso. E eu lutei muito para vencer o orgulho. E o caminho que eu segui para vencer o orgulho foi a humilhação. Foi ser humilhado e aceitar a humilhação. Porque existem pessoas que são humilhadas, mas elas não aceitam ser humilhadas. Você tem que suportar a humilhação, a dor, a perseguição por amor a Jesus. Se você não suportar a perseguição, a humilhação por amor a Jesus, você vai se escandalizar, você vai se irritar, você vai se ofender e vai deixar de ser crente. Você não querer passar vergonha é por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Pessoas, por exemplo, que não quer que bote, por exemplo, no grupo da igreja que aquela pessoa está necessitada, precisando de uma cesta básica, precisando que pague um talão de energia. Não quer. Por quê? Porque tem vergonha, ou seja, tem orgulho. Dizer: Deus, eu sou um pecador. Todos os dias eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu preciso que o Senhor me ajude a mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de tratar as pessoas, o meu jeito de se vestir, o meu jeito de reagir. Eu preciso que o Senhor me liberte daquele pecado. Você tem que se humilhar e chorar diante de Deus. Aí Deus vai te perdoar. No texto que a gente leu, depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nele. Mas esse texto, basicamente, no versículo 13, fala de Deus disciplinando o seu povo. O seu povo pecou e Deus envia a punição para levar o povo ao arrependimento. Naquela época, as pessoas viviam basicamente de duas coisas: viviam da agricultura e da pecuária, da criação de animais. As pessoas viviam apenas disso. Aí Deus diz: olha, se eu não mandar a chuva, se eu mandar os gafanhotos para comer a plantação, e se eu mandar a peste para o gado. Por quê? Porque ia afetar a agricultura e ia afetar a criação de animais, que era o sustento das pessoas naquela época. Então Deus estava dizendo: se eu disciplinar vocês, se eu estiver punindo vocês, é porque vocês estão pecando, como a gente vê no próximo versículo, que a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, né? Então o próximo versículo fala do arrependimento que deve existir nas pessoas. Se existir esse arrependimento, aí sim Deus perdoa o povo e traz de volta aquilo que o povo precisa para viver bem aqui na terra. Então é basicamente isso, meus irmãos, que o texto está falando. O povo peca contra Deus, o Filho de Deus peca, Deus vai lá, disciplina a pessoa, manda uma punição para a vida daquela pessoa. Por que Deus faz isso? Porque Deus castiga o seu filho, para que ele seja levado ao arrependimento. Para que ele seja levado ao arrependimento. E o interessante é que o texto fala de humilhação. Nós vivemos numa cultura que as pessoas não querem ser humilhadas. Não querem ser humilhadas. E quando as pessoas dizem: ah, mas ele estava me humilhando, mas ela estava me humilhando, mas aquela pessoa me humilhou, eu não aceito ser humilhado. Interessante que isso é normal.
As pessoas acham que isso é correto. Você chega para alguém e dizer, ó, fulano me humilhou. Aí, o conselho da outra pessoa vai ser o quê? Não aceite humilhação. Não aceite ser humilhado. Não aceite se rebaixar. Não aceite que ninguém te humilhe. É isso que o mundo diz. São esses os conselhos dos psicólogos, que ensina as pessoas a terem amor próprio, não aceitar ser humilhado, não aceitar ser rebaixado. Só que a palavra de Deus ensina diferente. Por isso que a palavra de Deus, ela é totalmente contrária ao que o mundo ensina. A palavra de Deus é totalmente contrária ao que a maioria dos sábios deste mundo estão ensinando. Influenciadores, jornalistas, professores, escritores, palestrantes, essas pessoas que a gente vê aí na internet, na televisão, elas ensinam coisas que geralmente são contrárias ao que a palavra de Deus ensina. E uma delas é essa: que enquanto as pessoas dizem não se humilhe, a palavra de Deus diz: se humilhe. Você deve se humilhar. É isso que a palavra de Deus diz. Por isso que para você agradar a Deus, você tem que ter fé. Você tem que crer no que está escrito. Porque a palavra de Deus vai dizer uma coisa para você que às vezes na sua mente vai parecer absurdo. Como é que pode Deus mandar eu me humilhar? Como é que pode Deus mandar eu passar por humilhação? Como é que Deus, sendo meu Pai, Ele vai querer que as pessoas me humilhem? Mas é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Nesse versículo aí, a primeira coisa que Deus diz é isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo aí é Israel, e hoje o povo de Deus é a igreja. Se o meu povo, que se chama crente, que crê no Senhor Jesus Cristo, que diz que é crente, que diz que tem fé, que diz que acredita em Jesus, que diz que acredita na Bíblia, se o meu povo se humilhar, a Bíblia ensina a você se humilhar. Aí você diz: não, eu me humilho diante de Deus, mas eu não me humilho diante das pessoas. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você acredita que Deus está no controle de tudo? Você acredita que não cai uma folha de uma árvore se Deus não deixar? Se alguém está te humilhando, é porque Deus está deixando. Se Deus não quisesse que essa pessoa te humilhasse, Deus ia lá e impedia. Deus ia lá e impedia. O próprio Filho de Deus desceu à terra, viveu aqui, e ele foi humilhado, cuspido na cara, espancado, ficou semi-nu. Isso era uma vergonha extrema para o judeu. Torturado. A Bíblia diz que ele suportou a vergonha pública. Ele foi humilhado publicamente. E quem foi que quis que Jesus fosse humilhado? O Pai, o próprio Deus. Porque ele tinha que passar por aquilo para nos salvar dos nossos pecados. Jesus tinha que levar no seu corpo os sofrimentos que eram nossos. Ele tinha que levar as nossas dores, ele tinha que levar o nosso castigo, ele tinha que levar as nossas enfermidades, ele tinha que levar a nossa humilhação, a humilhação que a gente merecia. A palavra de Deus ensina diferente, que você tem que se humilhar. Uma pessoa que não quer se humilhar é orgulhosa. É orgulhosa. Nós às vezes evitamos a humilhação porque nós temos uma pitada de orgulho lá dentro, uma pitada de orgulho.
nós temos um pouquinho de orgulho no coração. E eu acredito que uma das pessoas que mais entende de orgulho, eu não vou dizer a única, porque tem gente que entende também, e muito, mas uma das pessoas que mais entende de orgulho sou eu, porque eu já fui muito orgulhoso. Então eu consigo identificar o orgulho, eu consigo identificar a arrogância, a soberba, a vanglória, porque eu já fui assim. Eu já fui muito orgulhoso, e eu lutei muito para vencer o orgulho. E o caminho que eu segui para vencer o orgulho foi a humilhação, foi ser humilhado e aceitar a humilhação. Porque existem pessoas que são humilhadas, mas elas não aceitam ser humilhadas, elas rebatem, elas lutam contra. Você tem que, quando vier a humilhação sobre você, você tem que aguentar, você não pode rebater, você tem que aceitar a humilhação, porque senão você está agindo com orgulho, está agindo com orgulho. A primeira coisa que uma pessoa orgulhosa tem é que ela não dá o braço a torcer. Uma pessoa orgulhosa, ela não admite que está errada. Ela não chega e diz: ó, eu errei, me desculpe, eu falhei, eu estava errado. Não. Mesmo ela sabendo que está errada, ela não admite. E eu já fui assim. Às vezes a gente, há cerca de 10 anos atrás, a gente às vezes iniciava alguns debates teológicos da Bíblia. Às vezes a outra pessoa apresentava bons argumentos e eu ficava sustentando, vendo que os argumentos da outra pessoa eram bons, mas mesmo assim não se dobrava. Porque quando você é orgulhoso, você não dá o braço a torcer, você não dá. Por isso que a maioria, ou todas, na verdade, todas as pessoas que são orgulhosas, elas não mudam, elas não se arrependem, elas não conseguem ser crentes de verdade, porque elas nunca vão aceitar a correção, elas não aceitam. Se você for corrigir, essa pessoa não aceita a correção, não aceita, porque ela não dá o braço a torcer. Então a primeira coisa, a primeira característica que uma pessoa orgulhosa tem é que ela não se dobra, ela não dá o braço a torcer. E se ela não dá o braço a torcer, ela nunca vai se arrepender do seu pecado, porque para ela se arrepender do seu pecado, ela tem que dizer: eu pequei, eu errei, eu falhei mesmo, eu pequei mesmo. Ela tem que fazer isso. Então uma pessoa orgulhosa, ela não muda, ela não aceita a correção, ela não se dobra. A segunda coisa que uma pessoa orgulhosa tem é que ela se sente superior às outras pessoas. Ela se sente melhor. Ela se sente melhor que as outras pessoas. A pessoa orgulhosa, ela olha para as outras pessoas e ela se acha melhor. Essa é outra característica. A terceira característica de uma pessoa orgulhosa é que ela se exalta, ela se gaba, ela se exibe, fica se exibindo, se achando. Quando você vê uma pessoa se achando melhorzão, achando a melhorzona, se exibindo para as outras pessoas, se exaltando, essa pessoa é orgulhosa. Essa pessoa é orgulhosa. A quarta coisa que tem uma pessoa orgulhosa é que ela é ingrata. Porque para eu ser grato a outra pessoa, eu tenho que demonstrar que eu preciso da outra pessoa. Eu tenho que dizer: você me ajudou, eu sou muito grato a você. A pessoa que é orgulhosa, mesmo que alguém ajude ela, ela tem dificuldade de agradecer, ela tem dificuldade de demonstrar gratidão, a não ser quando está tudo bem, a não ser quando tem uma troca de interesses.
aí um bajula o outro. Mas quando aquela pessoa que sempre ajudou ela, se ela deixar de gostar daquela pessoa, ela não vai agradecer nunca. Quem é orgulhoso não agradece a outra pessoa. Outra coisa que pode até parecer estranho, eu já vi um caso na igreja de uma pessoa que disse que não pediu oração, ou foi algo do tipo, eu não lembro, não pediu oração. Aí outra pessoa disse: pera, deixa de orgulho. Aí essa pessoa disse: não é orgulho não, é vergonha. Só que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não querer passar vergonha é por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Pessoas, por exemplo, que não quer que bote, por exemplo, no grupo da igreja que aquela pessoa está necessitada, precisando de uma cesta básica, precisando que pague um talão de energia. Não quer. Por quê? Porque tem vergonha, ou seja, tem orgulho. Não quer se humilhar. É orgulho do mesmo jeito. Uma pessoa que não quer se humilhar quando está passando necessidade, quando está precisando de ajuda, essa pessoa é orgulhosa. É orgulhosa. Já vi casos de pessoas que fizeram uma campanha no grupo, já me contaram esse caso. Uma campanha para ajudar essa pessoa. Quando expuseram isso no grupo, essa pessoa não quis ajuda. Não quis. Não quis. Eu já vi caso de uma pessoa, um presbítero, que ele disse: ó, eu posso estar precisando de uma cesta básica, mas se colocar no grupo que é para mim, eu não aceito. É orgulho. É orgulho do mesmo jeito. Você tem que entender isso, que você não fazer algo por vergonha, quando é algo bom, quando é algo correto, quando é algo certo, é orgulho do mesmo jeito. Agora, quando você sente vergonha de fazer algo errado, aí é pudor. É pudor. É quando você tem vergonha de se expor fazendo o que é pecado, o que é vergonhoso contra Deus. Então, uma pessoa orgulhosa, ela não se humilha, ela não aceita humilhação. Veja Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Veja o que diz aí, para você ver o que é que a palavra de Deus diz sobre a pessoa que se humilha. Preste atenção, que é a palavra de Deus, aprenda com a palavra de Deus. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Pessoas que confiavam em si mesmos, que se acham melhores, olha, crendo que eram justos diante de Deus e desprezavam as outras pessoas. Por quê? Porque se consideravam melhor que as outras pessoas. Aí veja o próximo versículo. Jesus diz assim, olha: 2 homens subiram ao templo, 2 homens foram à igreja. Nos dias de hoje é assim: 2 homens foram à igreja para orar a Deus. Veja que o texto que a gente leu em 2 Crônicas, primeiro Deus diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, para depois orar, esses 2 estavam orando, mas um deles não se humilhou, e por não se humilhar, Deus não ouviu a oração. Veja, os 2 saíram para orar. Um era um fariseu. O fariseu era uma pessoa que fazia parte de uma religião muito importante da época, era um religioso da época, e o outro era um publicano, que era um
cobrador de impostos, que era desprezado na época, era considerado um grande pecador. Então tinha duas pessoas. Uma delas era um religioso, que fazia parte de uma religião importante. A outra pessoa era um grande pecador diante de Deus, aos olhos do povo. Os dois foram orar. O fariseu, estando em pé, ele orava consigo mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. É errado você agradecer a Deus porque você é crente? É errado você agradecer a Deus porque se libertou do pecado? É errado você agradecer a Deus porque não rouba, porque não é injusto, porque não é adúltero? Não é errado. Mas ele orava com orgulho. Ele orava desprezando o outro, se sentindo melhor que os outros. Ele orava assim, se sentindo melhor que os outros. Agora veja como o publicano orou. E continuando, né? Ele orando, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Veja o próximo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, se sentindo envergonhado diante de Deus por causa dos seus pecados, batia no peito em sinal de humilhação, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Veja o próximo. Jesus diz aí que quem foi perdoado dos dois? Quem foi que foi perdoado? O pecador, o publicano. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus. Ele confessou o seu pecado. Ele reconheceu que necessitava de perdão. Agora veja o que o texto diz, ó. Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. É isso que a Bíblia ensina. Quando você se humilha, você é exaltado por Deus de várias formas. E uma das formas de você ser exaltado por Deus é receber perdão de pecados, como esse publicano recebeu. E se humilhar, você tem que entender que não é você ser humilhado pelas pessoas, é você aceitar a humilhação. Deus não quer que você passe por isso. Deus não quer que você seja perseguido, humilhado, envergonhado, acusado, injuriado, caluniado. Deus não está permitindo que você passe por isso. Então aceite. Espere Deus te livrar disso. Espere Deus fazer você passar por essa situação. Espere, porque no tempo de Deus Ele vai te exaltar, trazendo livramento para você, trazendo graça para você, trazendo aperfeiçoamento para você. Mas você precisa se humilhar diante de Deus, aceitar a humilhação. O mundo lá fora ensina que você não é para baixar a cabeça para ninguém, mas a palavra de Deus diz: baixe a cabeça, se humilhe, aceite ser humilhado, aceite calado, aceite que Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. A humilhação, se a gente for ver na Bíblia, ela produz muitas coisas na gente. A primeira dela é que a humilhação, ela leva você a se arrepender. Ela leva você a se arrepender do seu pecado. Como eu já disse, uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que não é humilde, ela não se arrepende porque ela não admite que errou. Quantas pessoas na rua você evangelizando, pregando o evangelho para elas, e ela diz: não, mas eu estou bem diante de Deus. Eu não vivo pecando, eu não vivo roubando, eu não vivo falando mal da vida de ninguém, eu não vivo fazendo isso, eu não vivo fazendo aquilo. Essa pessoa acha que está bem diante de Deus.
Essa pessoa acha que não precisa mudar. Essa pessoa acha que é filha de Deus assim como você é. Por quê? Porque não reconhece o seu pecado. Não reconhece o seu pecado. Se essa pessoa parasse só um minuto para refletir lá na mente: meu Deus, o que eu fiz desde criança, o que já foi que eu pratiquei, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo. Então eu pequei muito diante de Deus. Eu pequei muito diante de Deus. Então eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Mas o que é que o orgulho faz com a pessoa? Você vai pregar o evangelho para a pessoa, você não conhece a vida da pessoa, você não conhece o coração da pessoa. Aí a pessoa diz: não, eu oro, eu busco a Deus, eu ajudo as pessoas, eu não minto, eu não falo mal de ninguém, e sai descrevendo um monte de qualidades dela. Mas diante de Deus, essa pessoa não se esconde. O fariseu tentou fazer isso. Tentou dizer: Deus, eu graças te dou, porque eu não sou adúltero, eu não sou injusto, eu não sou roubador, eu não sou nem mesmo como esse publicano. Eu não sou, graças te dou. Aí Jesus diz: ó, ele orou a Deus, mas Deus não aceitou a oração dele. Ele não foi perdoado por Deus, porque ele não se humilhou diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Lá em Tiago capítulo 4, quando Tiago está dizendo para você se sujeitar a Deus, para você fugir do diabo, para você confessar o seu pecado, para você confessar a sua miséria, dizer: Deus, eu sou um pecador, todos os dias eu preciso que o Senhor me perdoe, eu preciso que o Senhor me ajude a mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de tratar as pessoas, o meu jeito de se vestir, o meu jeito de reagir. Eu preciso que o Senhor me liberte daquele pecado. Você tem que se humilhar e chorar diante de Deus. Aí Deus vai te perdoar. Aí Deus vai te perdoar. Mas quando você se orgulha, achando que não precisa se arrepender, achando que não precisa mudar, aí Deus não vai te perdoar. Deus não vai te perdoar, porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. A quem não se humilha, Deus resiste. Deus não aceita a oração de quem não se humilha. A humilhação também, meus irmãos, ela gera submissão. Você se submete às outras pessoas. A mulher, a esposa, por exemplo, o que é que as feministas ensinam hoje? Que as mulheres não devem ser submissas aos seus maridos. É isso que as feministas ensinam. Que o homem não deve mandar na mulher, que a mulher não deve obedecer ao seu marido, que dentro da casa todo mundo é igual. E realmente, no que diz respeito à salvação, todo mundo é igual, homem e mulher. Todo mundo é importante para Deus. Às vezes, eu já disse aqui, a mulher tem mais qualidades do que o homem. Mas o que foi que Deus ensinou na palavra? Mulher, obedeça ao seu marido. Veja 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Pedro, quando ele vai falar da submissão da mulher ao seu marido, ele usa o exemplo de Abraão e Sara. Ele diz que Sara obedecia a Abraão. Hoje, muitos pastores ensinando sobre submissão, eles dizem: não, submissão
não é a mulher obedecer o marido, é estar debaixo da mesma missão. É os dois juntos fazendo a mesma missão. Mas o que é que o texto está dizendo aí? Vocês devem ser como Sara, que obedecia a Abraão. E ela obedecia tanto a Abraão, que chamava ele de quê? Senhor. Hoje nem os filhos chamam mais os pais de Senhor. Senhor, senhora. A mulher chama o homem de Senhor. A gente, pela nossa cultura, talvez é até estranho chamar, mas ela tem que considerar como Senhor. É isso que a Bíblia diz. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Aprenda com a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina. Você crê no que está na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Sara obedecia a Abraão de tal forma que chamava ele de Senhor dela, o Senhor dela, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Lá no capítulo 5 de Pedro, capítulo 5 agora, versículo 1. O texto diz que, de certo modo, até os pastores, eles devem estar numa posição de submissão com relação à igreja. Por quê? Porque eles servem a igreja. Hoje, se a gente for ver, os pastores, eles não querem ser servos da igreja, eles querem ser senhores da igreja, os que mandam e desmandam. Mas se você for ver aí em Pedro começa dizendo assim: aos presbíteros. Quando você lê presbíteros, ancião, geralmente ancião, presbítero, bispo, geralmente se refere a pastor. Em poucas vezes ancião vai se referir a um senhor mais velho. Aí Pedro diz: olha, aos presbíteros que estão entre vós, ou seja, pastores, eu admoesto vocês, eu encorajo vocês, eu incentivo vocês, que sou também um pastor como vocês, e testemunha das aflições de Cristo. Eu sou uma testemunha de Cristo, que sofro por causa de Cristo, e testemunhei também as aflições de Cristo, e sou participante da glória que vai ser revelada. Veja o próximo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Você não deve cuidar da igreja por obrigação. Por obrigação. Eu só cuido porque eu sou obrigado. Não. Você tem que entender que Deus entregou para você um rebanho, que você tem que cuidar dele com amor. Da mesma forma, ele diz: não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Você não deve cuidar por interesse financeiro, mas deve cuidar de boa vontade. E o próximo diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Você não deve cuidar para controlar o rebanho. O rebanho é meu, os membros são meus, a igreja é minha, eu mando, eu controlo, e tem que fazer do meu jeito. Não. Você tem que servir de exemplo. Você tem que ser exemplo,
nós temos que ser exemplos do rebanho. Então, de certo modo, o pastor, aquele que cuida da igreja, ele se submete ao rebanho, no sentido de que ele serve ao rebanho. Ele serve, ele não é servido. O objetivo do pastor não é ser servido pela igreja, não é ser servido, é servir a igreja, é cuidar da igreja, é se doar pela igreja, é se gastar pela igreja, é gastar com a igreja. Esse é o objetivo do pastor. Da mesma forma, no versículo 5, diz que os jovens devem se sujeitar aos mais velhos. Aí é mais velho. Eu falei sobre isso no piquenique com os jovens. Parece que foi sexta-feira, né? Sexta-feira. Que a maioria dos jovens não quer aceitar os conselhos dos mais velhos, porque acham que os mais velhos são exagerados, não são do tempo dele, né? Que eles são exigentes demais. Mas a palavra de Deus diz que os jovens devem se sujeitar aos mais velhos, aos mais experientes, devem ouvir os conselhos dos mais velhos. É claro que tem pessoas mais velhas que, Deus me livre, são pessoas corrompidas, são pessoas imorais, são pessoas indecentes, são pessoas com atitude vergonhosa, mas nós, vocês que são mais jovens, devem se sujeitar aos mais velhos, porque isso revela humildade. E a palavra de Deus diz que Deus resiste a quem é orgulhoso, resiste ao soberbo, mas dá graça a quem é humilde. Então, uma pessoa que se humilha, ela se arrepende do seu pecado, ela confessa o seu erro, ela dá o braço a torcer. Eu já escutei uma pessoa dizer que ela errava com o marido, percebia que errou, mas depois não tinha coragem de pedir perdão ou desculpa, porque orgulho. Se você errou com uma pessoa, você tem que se exercitar e chega lá e pedir desculpa. Chega lá, me perdoe, ou me desculpe. É a mesma coisa que pedir perdão. Eu sinto muito pelo que eu fiz, pelas palavras que eu me dirigi a você. Me perdoe, me desculpe. Tem que pedir desculpa, tem que pedir perdão se você errou contra alguém. A mulher tem que se sujeitar ao seu marido. Os filhos têm que se sujeitar aos seus pais. O empregado tem que se sujeitar ao patrão. É isso que a Bíblia ensina. Os pastores, de certo modo, eles se submetem ao rebanho porque eles estão servindo ao rebanho. Mas em Hebreus, veja aí, aliás, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Veja aí. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 17. O que é que diz aí? Obedecei a vossos pastores. No original aí é líderes, aos vossos líderes, aquelas pessoas que estão liderando vocês, cuidando de vocês. A Bíblia manda você obedecer e se sujeitar a eles. Por quê? Porque velam por suas almas. O que é velar? O que é velar? Quando uma pessoa está num velório, ela passa a noite o quê? Acordada, velando o corpo. Velar é ficar acordado, pensando no bem daquela pessoa, trabalhando, se empenhando,
orando, se dedicando, lendo a Bíblia, jejuando para cuidar das pessoas. Então, velar pelas almas das pessoas que estão na igreja é se dedicar a cuidar delas, é ser zeloso por elas. Os verdadeiros pastores, eles são assim. Eles se preocupam com o rebanho, eles cuidam do rebanho. Então o escritor aos Hebreus diz: olha, vocês têm que obedecer aos pastores de vocês, porque eles se preocupam com vocês, eles querem cuidar de vocês, eles querem o bem de vocês, eles zelam por vocês. Aí olha o que o texto diz: como aqueles que hão de dar conta das almas de vocês. Se o pastor não cuida bem do rebanho, de uma pessoa da igreja, Deus vai pedir contas. Vai pedir contas. Vai dizer: e aí? Eu coloquei essa pessoa nas suas mãos. E aí? O que foi que você fez para ajudar essa pessoa? Você ensinou a verdade? Você corrigiu? Você instruiu aquela pessoa? Você cuidou daquela pessoa? Então, por isso que os membros da igreja têm que obedecer aos pastores, porque o trabalho deles é um trabalho doloroso, é um trabalho de muita dedicação e muito zelo. Aí o texto diz: para quê? Para que o façam com alegria e não gemendo. Quem? Isso é o pastor. É o pastor. Porque se você não se dobra, se você é rebelde, se você fica resistindo, ele vai fazer aquilo triste, ele vai fazer aquilo chorando e gemendo. Chorando e gemendo. Ele diz: olha, eu tenho que cuidar daquela pessoa, eu tenho que cuidar daquela ovelha. É uma ovelha rebelde. Vai cuidar sofrendo, gemendo, chorando, sendo mal compreendido, sendo criticado. Por quê? Porque isso não vos seria útil. Você ter um líder cuidando de você triste, abatido, sofrendo. Você poderia colaborar para ajudar aquele que cuida de você, não só o pastor, mas qualquer líder que está cuidando de você. E a gente pode aplicar isso para várias áreas. Na escola, o seu professor, por exemplo. Quantos professores não já saiu chorando de sala de aula? Professoras, porque a sala não colaborou. Por quê? Porque dá tudo de si, se esforça, quer dar uma boa aula, chega lá e a sala não colabora. Então é a mesma lógica. É a mesma lógica. Então, quando você se submete àquela pessoa que está na liderança cuidando de você, você está agindo com humildade. Se você não se submete, você está agindo com orgulho. A não ser que aquele pastor não seja crente, seja um desmantelado. Você não vai se submeter a um pastor desmantelado, que vive em adultério. Primeiramente, se caiu em adultério uma vez, já está desqualificado para ser pastor. Não pode ser pastor. Não pode. A Bíblia diz que o pastor, ele não pode ser infiel à sua esposa. Se ele for infiel uma vez, está desqualificado para ser pastor. Está desqualificado. Ele é ganancioso, ama o dinheiro, desqualificado para ser pastor. Ele é briguento, desqualificado para ser pastor. Ele não sabe ensinar a Bíblia, desqualificado para ser pastor. Não pode ser pastor assim. Não pode. Não pode. Então, esse pastor que está de acordo com a Bíblia, aí você tem que se sujeitar. Você tem que se sujeitar, porque a palavra de Deus, quem manda você se sujeitar. E você deve se humilhar também nas provações, nas perseguições, na solidão,
sofrendo ódio das pessoas, as pessoas te perseguindo, te tratando mal, você tem que perseverar, você tem que suportar a dor, suportar o sofrimento. Jesus mesmo disse isso: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. As pessoas irão odiar vocês. Odiar vocês. Mas parece que hoje é estranho isso. Quando você vê uma pessoa sendo odiada pela maioria, as pessoas dizem: não, a maioria está contra ela, então ela é errada mesmo. Essa é a lógica das pessoas. Essa é a lógica das pessoas. Mas você tem que dizer assim: essa pessoa que está sendo odiada pelas outras, essa pessoa está de acordo com a palavra de Deus? Está, ela ensina a palavra de Deus. Como é o testemunho dessa pessoa? Ela é uma pessoa exemplar? É uma pessoa exemplar, é crente de verdade. Então a pessoa, ela está sofrendo por amor ao Evangelho, por amor à verdade do Evangelho. Você tem que analisar isso. A Bíblia diz que você não deve padecer como malfeitor, você não deve padecer como homicida, como ladrão, como quem vive se intrometendo nos negócios alheios. Você não deve padecer assim. Mas se você está padecendo como um cristão que defende a verdade do Evangelho, você tem é que se orgulhar, se alegrar disso. Glória a Deus. A Bíblia diz que você tem é que se alegrar pelo fato de ser participante das aflições de Cristo. Seja alegre, porque é bem-aventurado aquele que sofre por amor a Cristo, porque sobre ele repousa o Espírito da glória de Deus. Glória a Deus. Jesus diz: vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Não se espantem. Eu estou dizendo isso a vocês antes que aconteça, para que vocês não se escandalizem, para que vocês não se desviem. Vocês vão ser odiados. Jesus diz: ó, se odiaram a mim, que eu sou Senhor e Mestre, quanto mais a vocês que são os meus discípulos, vão odiar vocês. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Quer ser crente de verdade? Quer seguir a Bíblia certinho? Se prepare para você ser odiado. Se prepare para você ser rejeitado. Onde quer que você ande, você vai ser rejeitado, você vai ser humilhado, você vai ser odiado pelas pessoas. E quanto mais você cresce em maturidade, quanto mais você avança na sua carreira cristã, quanto mais você evolui, cresce na fé, mais pessoas te odeiam. Mais pessoas te odeiam. Eu estou ciente que hoje eu sou odiado mais do que eu fui odiado ontem. E amanhã eu serei mais odiado do que eu sou odiado hoje. Eu estou ciente disso. Porque as pessoas não vão querer ouvir a verdade. E quando elas ouvirem a verdade, elas vão te odiar. Elas vão te odiar. Já aconteceu aqui uma vez, eu nem sabia. Eu preguei contra a prática homossexual, dizendo que era pecado. Que era pecado, que se a pessoa que vive na prática homossexual não se arrepender, ela não tem como ganhar salvação, porque a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que é pecado a prática homossexual, a homoafetiva. Aí eu preguei, sem nem saber. Depois eu descobri que tinha uma pessoa no culto que era homossexual. No outro dia, ou dias depois, eu fui tentar falar com a pessoa nem olhou para minha cara. E eu vi o ódio na cara da pessoa. Agora, por que essa pessoa me odiou? Porque eu fui lá e bati nela? Porque eu neguei algum favor para ela? Não, porque eu preguei contra o pecado dela. Contra o pecado dela. Você vai chegar momentos que você nem vai precisar
pregar, as pessoas só vão olhar para você, ver a forma de você andar, ver a forma de você se vestir, ver a forma de você tratar as pessoas. Elas vão te odiar só por isso, porque vão ver que você é diferente. Glória a Deus. Você tem que entender que quanto mais parecido com Jesus você se torna, mais odiado você vai ser. Se você é amado demais pelas pessoas, desconfie que você não está sendo crente como deveria ser. Desconfie. Pessoas que têm medo de dizer a verdade, pessoas que têm medo de pregar o que está na Bíblia, porque tem medo do ódio das pessoas detestarem ela. Então, meus irmãos, outra forma para a gente concluir, outra forma de você ser disciplinado por Deus, é o que eu disse no início, é você ser disciplinado por Deus. Outra forma de você ser humilhado, na verdade, outra forma de você ser humilhado é você ser disciplinado por Deus. Todos nós aqui somos disciplinados por Deus, todos nós. Às vezes Deus está nos disciplinando porque a gente cometeu um pecado, e às vezes Deus está nos disciplinando porque simplesmente a gente é pecador. As próprias provações são disciplina de Deus. Deus envia provações sobre a sua vida, crise financeira, problemas de saúde, pessoas se levantando contra você, críticas e mais críticas, sofrimentos, perseguições, solidão. Tudo isso é Deus enviando para você, para mudar você, para melhorar você, porque você precisa ser melhorado. Se você precisa melhorar, é porque você está falhando. Se você está falhando, é porque você está pecando. E Deus disciplina aquele que ama, o seu filho a quem ama. Então não importa se você cometeu um pecado grave ou um pecado simples, ou só as suas falhas do dia a dia, Deus vai disciplinar você. Deus vai disciplinar você. Para a gente concluir, vamos ver Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Veja o que diz aí em Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, se refere aos heróis da fé do capítulo 11. Eles são heróis da fé, são testemunhas de Jesus, que pela fé eles venceram. Essa nuvem de testemunhas aqui, pessoal, meus irmãos, não é os descrentes, tá? Não é os descrentes, não são os descrentes. Essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé do Antigo Testamento, que venceram pela fé. Venceram pela fé. Deixemos todo o embaraço, o peso do pecado, o fardo que o pecado traz sobre você. Esse embaraço é o peso de você querer vencer o pecado por esforço próprio. O fardo de você tentar vencer o pecado por esforço próprio. Esse embaraço é isso. Como é que você deixa esse embaraço? Crendo no Senhor Jesus Cristo e aceitando o fardo de Jesus, que é leve. Pela graça, pela fé, você carrega suavemente o fardo. Vou falar algo aqui para os irmãos. Vamos treinar para não se distrair, irmãos. No mínimo, vocês já se distraíram 10 vezes aqui. 10 vezes. Qualquer distração, você perde a concentração na mensagem e perde algo importante que seria dito. Então não se distraia. Não se distraia, tá bom? Então, deixe o pecado que tão de perto
está proposta, que é a corrida da fé. É você vencer o pecado, vencer as tribulações, vencer as perseguições pela fé no Senhor Jesus Cristo. Veja o próximo. O texto diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus sabia que iria receber algo, por isso, pelo sofrimento, ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Afronta aí é humilhação, é vergonha. Jesus não se importou com a humilhação. Ele suportou a humilhação e depois que ele morreu na cruz, foi humilhado, ele se assentou à direita de Deus, no trono com Deus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que você tem que olhar para Jesus, que é Jesus quem vai aperfeiçoar a fé no seu coração. É Jesus quem vai fazer você amadurecer cada vez mais na fé. É Jesus quem vai fazer você crescer cada vez mais na fé. E você, pela promessa que lhe está proposta lá na frente, pela recompensa que você tem para receber, você tem que suportar a humilhação, a dor, a perseguição por amor a Jesus. Se você não suportar a perseguição, a humilhação por amor a Jesus, você vai se escandalizar, você vai se irritar, você vai se ofender e vai deixar de ser crente. Se você pensa que ser crente é dizer assim: eu vou servir a Jesus e agora eu não vou sofrer mais nada, a minha vida vai melhorar. E é verdade que a sua vida vai melhorar, porque você se torna filho de Deus. Quando você se torna crente, você se torna uma filha de Deus. Mas você tem que entender que isso não significa que você não vai mais sofrer. Muito pelo contrário, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai sofrer. Deus vai estar do seu lado, cuidando de você, protegendo você, ensinando você. Mas você tem que entender que você vai sofrer. Aí, o escritor aos Hebreus, veja o próximo, Eliasaf. Ele pede para você considerar, para você observar o exemplo de Jesus. Considerai aquele que suportou tais contradições, oposição. Jesus sofreu muita oposição. Muitas pessoas foram contra ele, dos pecadores. Se você olhar, observar, considerar o exemplo de Jesus, você não vai se enfraquecer. Você não vai se enfraquecer. Você não vai se desfalecer na fé, o seu ânimo para servir a Deus. Você tem que olhar para Jesus. Espera aí. O Filho de Deus foi humilhado. O Filho de Deus foi cuspido. O Filho de Deus foi espancado. O Filho de Deus foi torturado. O Filho de Deus foi envergonhado da pior forma que a gente puder imaginar. O Filho de Deus foi crucificado na cruz do Calvário. O Filho de Deus fez tudo isso e não reclamou. O Filho de Deus fez tudo isso e não desistiu. Ele foi até o fim e Deus o exaltou sobremaneira. Então eu tenho que olhar para o exemplo de Jesus. Aquela pessoa que está do meu lado, ela está tropeçando, ela está falhando, ela não está prosseguindo, mas eu vou olhar para Jesus, porque o meu exemplo de fé é Jesus. É Jesus o meu exemplo de fé. Você tem que perseverar até o fim para ser salvo. E nesse mesmo capítulo, o escritor aos Hebreus diz: vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Os cristãos primitivos, eles não negavam a fé
mesmo diante da morte, mesmo diante da tortura, famílias inteiras sendo devoradas por leões na arena. Famílias de crentes, de cristãos, eram jogados na arena, soltavam leões e eles eram devorados pelos leões. E eles não negavam a fé, porque eles acreditavam que existia uma herança melhor depois da morte. Os crentes de hoje, a maioria, acha que a sua herança é aqui na terra. Querem ser crente para ter uma casa boa, para ter um carro bom, para ter isso, para ter aquilo, para ter uma profissão, para ter uma formatura, para ter status social. Não quer ser crente para ter uma herança incorruptível. Não quer ser crente para ir morar no céu. Quer ser crente para ter uma vida boa na terra. Na terra. Para ser aplaudido pelas pessoas, para ter condição financeira, para ser amado pelas pessoas, para ter posição. Mas não é esse o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é que você é chamado para sofrer por Jesus. Você é chamado para se humilhar diante de Deus, para aceitar a humilhação que Deus permite na sua vida, porque Deus usa o sofrimento para quebrar você, para pegar esse coração de pedra e transformar num coração de carne, para fazer com que você se torne uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que sente a dor dos outros, uma pessoa que quer cuidar dos outros, uma pessoa que entende os outros, uma pessoa que sacrifica pelos outros, uma pessoa que se doa pelos outros, uma pessoa que não tem ídolos no seu coração, que não ama o dinheiro, que não ama a sua própria vida, que não ama as coisas que tem, uma pessoa que ama a Deus acima de tudo. Quanto mais você for humilhado e resistir, aceitar a humilhação, resistir na fé, mais você se torna uma pessoa humilde, uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa que é madura na fé. Deus usa o sofrimento para melhorar você. Guarde isso no seu coração. Todo tipo de sofrimento que você imaginar. Muitos homens de Deus tiveram todo tipo de sofrimento. Se for preciso, Deus tira até uma pessoa que você ama para mudar você, para transformar você, para fazer com que você se torne outra pessoa. Muitos pregadores e missionários ao longo da história da igreja perderam filhos, perderam esposas, perderam para Deus quebrar o coração deles, para Deus fazer com que eles se tornassem mais crentes, mais próximos de Deus. Quando a gente perde alguém aqui, na nossa imaginação perdemos, mas na imaginação de Deus não. Ele diz, não, só vou afastar um pouquinho, depois eles se encontram de novo. Eu vou fazer isso para eu mudar essa pessoa. Glória a Deus. Então, todo tipo de provação é também disciplina de Deus, porque ninguém é perfeito. Todo mundo peca todos os dias. Existe aquela disciplina que é mais específica para pecados que você comete. Você cometeu um pecado grave, aí Deus vai lá e disciplina você, para levar você ao arrependimento. Se você aceita a disciplina, Deus te considera como filho. Se você não aceita a disciplina, aí Deus não te considera como filho. Porque aquele que é filho de verdade, uma hora ou outra ele vai se arrepender, uma hora ou outra ele vai mudar. Ele pode até ficar resistindo por um tempo, mas ele vai mudar. Mas Deus também te disciplina com coisas simples da vida, fazendo você passar necessidade financeira, problemas de saúde,
problemas dentro de casa, problemas na família, problemas com o vizinho, problemas na rua, problemas no trabalho, problemas na escola, em todo lugar. Deus permite que você sofra para que você melhore. Uma pessoa que é humilde, diante do sofrimento, só tem duas possibilidades: ou ela endurece o seu coração mais ainda e se torna mais orgulhosa, como aconteceu com o Faraó, ou ela se quebra e se humilha diante de Deus. Só existem essas duas opções.